Gênesis capítulo 5, versículo 21 até o 24. Aleluia, Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. E viveu Enoque 65 anos e gerou a Metusalém. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Metusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus soberano e eterno, Deus de toda a glória, nós te agradecemos, Pai, por estarmos diante da Tua presença. Nós já podemos sentir, Senhor, a Tua presença, contemplar o Teu agir, Senhor. Pedimos que o Senhor continue trabalhando nos corações, fala a cada vida, Senhor, em nome de Jesus. Deus de todo poder e de glória, que possamos sair deste lugar, Senhor amado, em nome de Jesus, com a Tua palavra guardada no coração, Senhor, que possamos ser edificados para a glória do Teu nome. Nós te pedimos, Senhor, nos ensina a cada dia e fica conosco, Pai. Nós te pedimos, nós te oramos e te agradecemos. Amém. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. E nesse texto que foi lido, nós podemos ver que vai falando sobre um servo de Deus, a qual nos chama bastante atenção, né? Nós vamos ver nessa mensagem de hoje sobre Noé, ou Enoque, e o que aconteceu com Enoque. E nós vamos ver que Enoque, ele é um dos dois homens que a Bíblia vai dizendo que andava com Deus, caminhava com Deus antes do dilúvio, né? Ele caminhava, ele andava com Deus. Mas nós vamos ver alguns pontos que nos vai chamar bastante atenção nessa noite, porque nós vamos ver que aconteceu algo na vida de Enoque, e por que aconteceu, né? Que vai nos chamar e nos chamar a atenção e nos ensinar grandemente. Nós vamos vendo na palavra do Senhor que só tiveram dois homens que a palavra do Senhor vai destacando que antes do dilúvio andava com Deus. Um deles era Enoque e o outro era Noé. Nós vamos vendo que a palavra do Senhor vai dizer e nos chamar a atenção por que Enoque andava com Deus, né? O que foi que fez Enoque tomar essa decisão de fé no Senhor, né? Porque Enoque, ele era alguém que tinha fé. Nós vamos ver descrito na palavra do Senhor, lá em Hebreus, vai descrever a respeito dessa fé que Enoque tinha, né? E aí nós vamos vendo que tudo isso que nós vamos analisar nessa noite vai contribuir para a nossa edificação. Nós vamos vendo que a palavra do Senhor lá em Hebreus, quando nós vamos lá para Hebreus capítulo 5, vai descrever algo bastante interessante a respeito Hebreus capítulo 11, versículo 5, vai descrever a respeito da vida de Enoque. A palavra de Deus vai dizer: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o trasladara, visto como antes da sua trasladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Nós vamos ver o quanto vale a pena agradar a Deus. O quanto vale a pena, meu irmão, servir a Deus. Porque a Bíblia diz, ela descreve que aquele que vive com o Senhor, ele deve andar como o Senhor andou, né? Deve viver o que? Uma vida de obediência, né? Uma vida de temor ao Senhor, uma vida de fé, porque a palavra do Senhor, ela descreve que o meu justo, ele viverá
pela fé. E nós vamos ver que a palavra do Senhor, ela descreve que Enoque era alguém de fé. No início do versículo, ele vai dizer que pela fé, o que foi que aconteceu com Enoque? Pela fé, Enoque, ele foi trasladado para não ver a morte. Foi achado porque Deus, não foi achado porque Deus o trasladara. Então nós vemos vendo que a palavra do Senhor vai falando que Deus trasladou. Enoque, ele não morreu, né? Deus tomou para si. E por que Deus fez isso na vida de Enoque? Enoque, ele buscava a presença de Deus. Enoque era alguém que buscou a presença de Deus ao ponto de que o Senhor tomou para si. Ele vivia em uma nação diferente? Não, ele vivia no mundo, né? Mas só que ele não se corrompeu com o mundo, né? Porque nós sabemos que os servos de Deus, eles são o quê? Eles são separados do mundo. Nós estamos no mundo, mas não no mundo de pecado, né? Nós vivemos ainda nesse mundo, mas nós não podemos viver no mundo de pecado, de desobediência a Deus. E é aí onde nós vamos vendo que a palavra do Senhor vai falando que Enoque, ele servia a Deus, ao ponto que a palavra do Senhor vai dizendo que ele foi trasladado, Deus tomou para si, para que ele não pudesse ver a morte, né? E aí a palavra do Senhor vai dizendo que procuraram, Enoque não achou, por quê? Porque Deus tomou para si, né? Deus levou, e quem é que pode impedir o agir de Deus, né? A palavra do Senhor vai dizendo que antes da sua trasladação, o Senhor se agradou de Enoque. Por que o Senhor se agradou de Enoque? Porque Enoque buscava viver a vontade de Deus, né? E isso fez uma grande diferença. Em meio a um povo, uma nação corrompida, em meio a um mundo pecaminoso, ele escolheu, né? Ele abriu o seu coração para Deus. E ele obedeceu a Deus em tudo na vida dele. Ele buscou obedecer ao Senhor. E a palavra do Senhor vai dizer que ele tinha filho, ele gerou filhos e filhas. E ele tinha um filho que foi um dos mais velhos, né? Que a palavra do Senhor vai dizendo, Metusalém, que foi um dos que mais viveu na face da terra. Mas tem algo que nos chama a atenção também, é que Enoque, a palavra do Senhor vai dizendo que Enoque, ele andou com Deus, né? E que os seus dias foram 365. 365 anos ele viveu. Bastante tempo, né? Porque naquela época vivia-se muitos anos, né? Antes do dilúvio, né? Após o dilúvio, a palavra do Senhor vai dizendo que esses anos foram diminuídos, né? E o Senhor falava a respeito disso logo após o dilúvio, que é o quê? Do capítulo 6 em diante. Nós vamos ver que o Senhor vai falando a respeito disso, da corrupção humana que se espalhou, o pecado se espalhou por todo o mundo. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que foi preciso o Senhor enviar ali o dilúvio, né? Sobre toda a terra. E nós vamos vendo que a palavra do Senhor vai dizendo que andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus tomou para si, né? Enoque ali buscou viver a vontade de Deus na vida dele, né? Porque é uma questão de escolha, irmãos. O mundo está aí, cheio de coisas que não agradam a Deus. Mas quando nós colocamos a nossa fé em Deus, a Bíblia vai dizer que o que é que nos faz vencer o mundo? A nossa fé. É quando a gente coloca a fé no Senhor, né? Que a palavra do Senhor vai dizer que nós vencemos o mundo quando nós colocamos a nossa fé em Deus. Sem a fé em Deus, sem confiar em Deus, sem entregar a vida ao Senhor, não tem como vencer o mundo de pecado.
E é necessário vencer o mundo de pecado. Ou você vence o mundo de pecado, ou você é vencido por ele, né? E aí a palavra do Senhor vai dizendo o quanto vale a pena você viver para Deus, você obedecer a Deus, você buscar a presença de Deus. Nós vamos vendo que nós estamos vivendo tempos difíceis, mas são tempos que a palavra do Senhor já vinha descrevendo a respeito deles, de que esses dias haveriam de acontecer, de que esses dias viriam sobre a face da terra. E aí nós vamos vendo que tudo isso o Senhor, Ele vai trazendo ao nosso entendimento, que Deus permite que tudo isso aconteça para que se cumprindo a palavra do Senhor. A palavra do Senhor está se cumprindo. E vai se cumprir cada palavra nela descrita, né? Porque a Bíblia vai dizendo que passarão os céus e a terra, porém a palavra do Senhor ela não passa. Ela se cumpre. Ela está se cumprindo. E tudo isso, irmãos, não é para nos assustar e não nos amedrontar, não. É para que nós possamos nos achegar cada vez mais a Deus. Que o nosso coração ele seja despertado a cada dia mais, para que nós venhamos nos achegar à presença do Senhor, buscar mais da presença de Deus. Nós vemos exemplos na palavra do Senhor, como o exemplo de Enoque, como o exemplo de Noé, como o exemplo de Abraão, como o exemplo de Davi, que foram pessoas que buscaram a presença de Deus, que obedeceram a Deus, que estavam ali buscando a face do Senhor. E nós vamos vendo, meus amados irmãos, que está descrito na palavra do Senhor, que é preciso ter fé e depositar essa fé no Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando eles fizeram isso, colocando a sua fé no Senhor, a sua confiança, eles venceram muitas batalhas, eles foram fortalecidos para enfrentar os desafios dessa vida, porque nós vamos vendo que são muitos os desafios, irmãos. São muitos os desafios nessa vida, nós não estamos isentos, somos servos de Deus, somos, glória a Deus por isso, pela decisão de cada um de servir a Deus, mas nós vamos vendo que nós não estamos isentos de passar pelas adversidades dessa vida, mas o que a palavra do Senhor nos afirma e nos garante, que aquele que serve ao Senhor, ele vai passar pelos dias maus, vai, mas ele vai passar com a ajuda de Deus. Deus, ele será o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na angústia. Nós vamos vendo que são promessas de Deus, que estão descritos na palavra do Senhor, que ele é refúgio. Refúgio para quem? Para aquele que busca. Porque aquele que busca o Senhor, ele encontra esse refúgio, esse descanso para a sua alma, essa fortaleza para continuar batalhando. Porque não podemos baixar a cabeça diante das dificuldades, não, irmãos. Baixe a sua cabeça se for para buscar a presença de Deus. Se humilhe se for para buscar a presença de Deus, mas diante das adversidades não, diante das adversidades você precisa batalhar como guerreiro e precisa de força para isso. Nós vamos vendo a necessidade grande em que nós estamos vendo nos nossos tempos, irmãos, de pessoas que tenham fé, de pessoas que busquem esta força de Deus. Por quê? Porque muitos estão aí fracos, precisando de ajuda, de se levantar e buscar a presença de Deus. Por quê? Porque pararam de buscar, porque pararam de acreditar na força do poder de Deus. E aí nós vamos vendo que a palavra do Senhor ela vai descrevendo e vai nos alertando, irmãos, que nós devemos buscar o Senhor enquanto nós podemos achar, invocar o Senhor enquanto está perto. A palavra do Senhor ela diz que grande era a fé de Enoque. Ele tinha fé, assim como nós devemos ter essa fé inabalável, como diz a palavra do Senhor.
Quando a palavra do Senhor vai dizendo que os que confiam no Senhor serão como o monte Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Essa fé inabalável, ela precisa estar sempre viva em nossos corações, independente do momento, da circunstância que nós estejamos vivendo, né? Essa fé precisa estar viva em nossos corações, operante, né? E aí a palavra do Senhor vai dizendo que como é que nós demonstramos isso? Através das nossas atitudes, irmãos. Vivemos por fé e não por vista, né? Vivemos por fé e a palavra do Senhor vai dizendo a respeito disso, né? Que Enoque, ele teve essa fé em Deus. E a palavra do Senhor vai dizendo que, e vai mostrando que o quanto isso valeu a pena na vida dele, né? Todas as coisas cooperam, irmãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquele que ama a Deus, que busca a presença de Deus, a palavra do Senhor ela afirma que todas as coisas hão de cooperar para o seu bem. E aí nós vamos vendo que ele demonstrou esta fé. Ele era alguém que foi um dos primeiros pregadores. A palavra do Senhor vai dizer que ele foi um dos primeiros pregadores. Ele saiu pregando a respeito de acontecimentos que ainda não tinham acontecido. Ele pregava a respeito da vinda de Cristo, antes mesmo que tivesse a segunda vinda, né? Ele pregava a segunda vinda antes mesmo que tivesse acontecido a primeira, como diz. E aí nós vamos vendo que isso era o que era a fé. Ele acreditava, ele andava com Deus. Andar com Deus é obedecer a Deus, é ouvir ao Senhor. E aí a palavra do Senhor vai dizendo que ele alertava as pessoas a respeito disso. Servimos a um Deus de amor, servimos, mas o Senhor ele também chama a toda a humanidade a que venha se arrepender. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrepender e buscar esse refrigério para a alma que está na presença do Senhor. Ele, Enoque, agradava a Deus, ele buscava agradar a Deus, assim como toda a humanidade tem essa oportunidade. A palavra do Senhor tem sido pregada, a palavra do Senhor tem sido anunciada, e a oportunidade tem sido dada a muitos de obedecer a Deus, de entregar a sua vida nas mãos do Senhor, de viver uma vida agradável ao Senhor. E aí é tão interessante que a palavra descreve que Enoque, ele foi incluído na genealogia de Jesus. Por quê? Porque lá em Lucas capítulo 3, versículo 37, vai descrever a respeito disso. Porque ele temeu a Deus, né? Ele viveu uma vida de obediência a Deus. E ele foi trasladado aos 365 anos. Né? Ele foi trasladado, ele não provou a morte. Ele não provou, Deus trasladou. Só tiveram dois que aconteceu isso na palavra do Senhor, né? Foi Enoque e Elias, né? A quem o Senhor trasladou. Eles não morreram, né? Eles não foi uma questão que eles morreram e ali o Senhor tomou, não. Deus tomou ali da maneira que eles estavam, né? Por quê? Porque eles viviam uma vida de santidade. Sem santidade, a palavra do Senhor diz que é impossível ver a Deus. É preciso ter ali um coração limpo, né? Diante da presença do Senhor. E quem é que limpa os nossos corações, as nossas vidas? É Deus, irmãos. É o Senhor. A palavra do Senhor vai dizendo que bem-aventurados, lá nas bem-aventuranças de Jesus, Jesus ele vai dizer, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque eles verão a Deus. Veja o quanto vale a pena, irmãos. Eles verão a Deus, os limpos de coração. Então que possamos continuar buscando a presença de Deus, buscando essa presença que nos fortalece. Através da oração, nós temos essa comunhão com o Senhor, nós podemos falar com o Senhor, porque alguém que busca ter intimidade com Deus, ele precisa falar com Deus, né? E através da oração, você não precisa ter palavras difíceis para você poder falar com Deus, não. Deus, ele sabe a intenção do seu coração, você fala e Deus, ele vai entender a intenção do teu coração. Da maneira que você é, Deus, ele te conhece.
da maneira que nós somos, Deus, Ele sabe a nossa vida. E aí o desejo do Senhor é que a cada dia mais a vontade de Deus seja feita na nossa vida. Que possamos estar com esse coração disposto a obedecer a Deus, independente de qualquer coisa. Obedecer a Deus. A palavra do Senhor vai dizendo que a vontade do Senhor é boa, ela é perfeita, ela é agradável, né? Onde a palavra do Senhor vai dizendo que o mundo, ele jaz no maligno, mas nós temos um refúgio, nós temos uma presença, a presença do Senhor a quem nós podemos buscar em todos os momentos da nossa vida. Nós temos um Deus, irmãos, que está todo o tempo pronto a nos ajudar, a nos acolher, a nos ensinar, né? Porque tudo isso nós precisamos. Na nossa caminhada de fé, nós precisamos de tudo isso. Precisamos da orientação de Deus, da ajuda de Deus, da força de Deus, de que o Senhor lhe vá à nossa frente a cada dia, para que nós possamos continuar vencendo, né? A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo é mais, muito mais do que vencedor. E assim que nós acreditamos, irmãos, como a palavra do Senhor vai dizendo e vai nos ensinando, um dia todos nós haveremos de estar diante da presença do Senhor. A Bíblia diz que aqueles que morreram em Cristo, eles ressuscitarão. Mas nós, os que estivermos vivos, nós seremos o quê? Arrebatados, né? Seremos arrebatados e subiremos para o céu de glória, onde estaremos durante a eternidade, adorando ao nome do Senhor, exaltando ao nome santo do Senhor Jesus. Então não deixe a fé esmorecer, esfriar no seu coração, mas vamos continuar avivando esta chama em nosso coração, através da oração. Ainda que você diga, mas eu estou me sentindo tão fraco, meu amado, busque. Ore, porque quando você orar, você vai ser fortalecido. Quando você buscar a presença de Deus, o Senhor lhe se achegará a você, porque a promessa do Senhor lhe vai dizendo, aquele que se achegar a mim, eu me achegarei a vós. E ele disse, buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar de todo o seu coração. Se você buscar de todo o coração, se nós pedirmos, clamarmos ao Deus Todo-Poderoso, nós vamos achar esta presença maravilhosa e nós vamos ser envolvidos por esta presença maravilhosa que está conosco, irmão. O Senhor não está distante, não, Ele está aqui bem pertinho. Então vamos continuar falando com o Pai. Vale a pena buscar, vale a pena, meu amado, orar a cada dia. Nós sabemos que a oração é esta batalha, esse sacrifício que precisa ser feito, né? E nós, quando fazemos isso, irmãos, quando nós buscamos através da oração, tanto nós podemos ser abençoados, como nós podemos abençoar as demais pessoas. E como é que eu posso abençoar as demais pessoas? É intercedendo por eles. Fomos também chamados para ser intercessores, interceder uns pelos outros, orar uns pelos outros, clamar a Deus uns pelos outros, porque é assim, né? Nós sabemos que não tem quem possa viver sozinho nessa terra, dizer, eu não preciso de ti, somos um corpo, somos o corpo de Cristo, nós somos uma família, e estamos aqui intercedendo uns pelos outros, até quando? Até o último dia, onde ouvirmos o soar da trombeta do Senhor e sermos arrebatados. Esse dia está chegando, irmãos, e será um dia onde nós estaremos diante da presença do Senhor eternamente. Por isso, vamos continuar firmes, constantes na presença do Senhor, como diz a palavra do Deus Todo-Poderoso, perseverando sempre em obedecer a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos dê da sua graça.